Olá, tudo bom? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre paquímetro. Pra vocês terem uma ideia de como utiliza o paquímetro e entender aqueles erros que a gente estava estudando que tem referência com o operador. Aí eu vou usar o paquímetro, que é um instrumento que vocês vão utilizar mais vezes e podem já ter conhecimento, para mostrar como é que pode ocorrer esses tipos de erros, ok? Então, o paquímetro, só para introduzir, é um instrumento de medição que utiliza normalmente o princípio do nônio, ou vernier, como também é chamado, e ele é utilizado para efetuar as medições externas, medições internas e também de profundidade, usando o paquímetro. E esse aqui é um paquímetro normal, o que a gente costuma ver em todos os laboratórios. Então, ele vai ter o nônio que ele fala, é essa parte que você faz essa leitura, né, que ele é graduado. E ele é composto por essa orelha fixa, é A1, A2 é a orelha móvel, quando eu movimento essa parte do nônio, ela se desloca, e eu posso fazer a leitura aqui também. Serve para poder fazer medição de anel, tubos na parte interna. Aqui é o nônio, ou vernier, né, que é o propriamente dito, como a gente falou. Ele vai ter as medidas em milímetros, nessa parte de baixo, e em polegadas na parte de cima. A maioria deles é assim. Tem esse parafuso que ele serve para você travar. Quando você faz a medição, você trava nesse parafuso e retira para poder fazer a leitura de frente aos seus olhos, né? Para evitar o que a gente vai ver aqui na frente, o erro de paralaxe. O 5 é o cursor, que você movimenta para frente e para trás no paquímetro. Tem uma escala fixa de polegadas. Tem um bico fixo, que é esse lado aqui, e um bico móvel, para você fazer a medição de larguras, de chapas, de espessura de chapa, o que seja de comprimento. Tem um encosto fixo também, que é essa parte interna, que é exatamente nessa parte que você faz a leitura da maioria do mensurando que você queira medir. E o móvel, que é para poder atingir até a dimensão a ser medida. O nônio ou vernier aqui em milímetros. Um impulsor, que serve para você posicionar o seu polegar e pressionar, para conseguir fazer o ajuste certinho das faces que vão estar em contato com o mensurando. Uma escala fixa em milímetros. E uma haste de profundidade, que é essa daqui, que é quando eu quero verificar a profundidade, por exemplo, de um furo. Eu posso usar o paquímetro e realiza a profundidade. Então, é por isso que ele é um dos instrumentos que a gente mais utiliza, a régua e o paquímetro. Porque o paquímetro eu consigo fazer medições de comprimento, medições de profundidade, medições de diâmetro, usando um único instrumento, tanto em milímetros quanto em polegadas. Como é que funciona esse princípio do nônio ou do vernier? Esse aqui é o nônio, aqui é o meu cursor, está em milímetros embaixo e em polegadas em cima. Quando ele está com as duas faces unidas dos bicos, as orelhas também vão ficar unidas, e essa escala, fazendo a ampliação dela aqui, o 00 vai estar exatamente em cima. É a linha, o traço da escala, o 0 da parte que está se movimentando, que é do cursor, com o 0 da parte que está fixa, que é da escala fixa. Ele vai estar um em cima do outro. E nesse pedaço, e o 10 vai estar em cima desse último traço, antes do 10 da escala fixa. Se eu unir o meu paquímetro e ele não estiver exatamente alinhado, esse paquímetro está com algum problema, está com defeito, certo? Como é que eu calculo a resolução do meu paquímetro? Então, a diferença entre a escala fixa, que a gente acabou de ver ali, e a escala móvel, que é do cursor, ela pode ser chamada de resolução. Então, ela é a menor medida que o instrumento oferece. A resolução
de um instrumento de medição vai ser a unidade da minha escala fixa dividido pelo número de visões que eu posso contar no meu nônio, que é a menor escala que eu consigo ler usando aquele instrumento. E os problemas que podem ter quando eu estou utilizando o paquímetro? Podem ter erros de paralaxe, dependendo do ângulo de visão do meu operador, eu posso fazer um erro de paralaxe. O que seria o erro de paralaxe? Então, aparentemente, tem coincidência entre os traços, esses traços do nônio e da escala fixa. Os traços do nônio são mais elevados que os traços da escala móvel. Então, quando eu coloco o instrumento na posição que não seja perpendicular à minha visão, eu vou achar que os traços da escala do nônio e da escala móvel vão estar sobrepostos, e cada um dos meus olhos vai projetar um traço em uma posição oposta. E aí isso ocasiona um erro de leitura. Alturas diferentes, então causa aquela sensação, o meu olho tenta aproximar, como ele está em escala diferente e eu não estou usando na mesma posição dos meus olhos, ele termina desviando um traço, e eu faço uma leitura equivocada. Para que eu não cometa esse erro de paralaxe, então eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer essa leitura situando o paquímetro numa posição perpendicular aos meus olhos, ok? Essa é a forma correta de você fazer a leitura. Então, ele tem o nônio e a escala móvel, certo? Então, eles não estão no mesmo plano, né? Tem uma diferença de altura aqui. Se eu fizer inclinado, vai dar erro de leitura. Eu tenho que estar com ele em frente aos meus olhos, perpendicular aos meus olhos, para eu conseguir fazer a leitura correta. Se eu observar inclinadamente, eu vou achar que a medida correta vai ser 0,60 nessa medição aqui. E se eu observar frontalmente, eu vou conseguir verificar que a leitura correta é 0,45 milímetros. E aí eu faço a leitura que é 0, porque ele já passou do 0. Contra quantos traços tem, vou ver que é 0,45. Okay? Passou do 4, tá? E o outro traço coincidente está no meio, coincidindo com a metade entre o 4 e o 5. E não 0,60. Ia ser um erro considerável, e dependendo do que você estiver fabricando, você pode estar colocando a perder o seu projeto. Outro erro que pode ocasionar na leitura é com relação à pressão, onde permite que eu faça a pressão para ajustar a escala, né? Para ajustar o contato das duas faces do meu paquímetro. Essa pressão de medição vai originar no cursor, que é controlado por uma mola. Pode ocorrer uma inclinação desse cursor em relação à régua. A régua seria a parte fixa com a escala fixa do meu paquímetro. E aí eu vou ter uma alteração na minha leitura. O cursor deve estar bem regulado. Ele não tem que ter não pode estar muito preso e também não pode estar muito solto. Ele tem que ter um ajuste adequado dessa mola prendendo, para que ele não fique com folga também. O operador tem que regular essa mola. Ele deve regular a mola e adaptar o instrumento à mão dele. Então, normalmente ele vai trabalhar com aquele instrumento, ele vai conhecer qual a pressão que ele pode colocar. Caso exista alguma folga que não seja a normal do instrumento de medição, eu tenho os parafusos de regulagem da mola, que posicionam-se atrás do meu paquímetro, alguns deles, certo? E eu posso ajustar, girando até encostar. Depois que eu encostei tudo, girei, eu retorno, então, 1/8 de volta, aproximadamente, para garantir que ele vai estar com uma pressão adequada. Então, após esse ajuste, o movimento do cursor deve ser suave, porém sem folga. Então, se ele tiver com essa mola aqui desregulada, essa é a mola que ele fala, ele vai tender a ficar folgado. O correto é que ele esteja com as duas faces paralelas. E aí aqui em cima normalmente tem um parafuso, onde eu posso fazer o ajuste de aperto, que é esse que ele falou, que você vai até o final e depois faz 1/8 de volta para garantir que ele vai estar bem ajustado. São dois
Alguns têm 2 parafusos, normalmente, dependendo do paquímetro, e você faz o ajuste usando uma chave de fenda. Cada paquímetro vai ter um tipo de forma, mas os mais comuns têm esses 2 parafusos para você fazer esse ajuste. Aperta e faz um oitavo de volta. Como é que eu devo utilizar corretamente meu paquímetro? Então, para ser utilizado corretamente, eu tenho que ter primeiro, todos os encostos têm que estar limpos, né, aquelas faces que vão estar em contato com o meu mensurando. A peça que eu vou medir também tem que estar limpa e posicionada corretamente entre os encostos, não nas pontas só. Tem que estar entre os encostos, na parte reta. É importante que eu abra bem o paquímetro com a distância maior que a dimensão do objeto que eu vou medir, para poder fazer que um dos lados se posicione numa lateral e depois eu fecho o outro. E assim garantindo que eu vou dar a pressão correta e vou estar com ele alinhado. O centro do encosto não fixo deve ser encostado em uma das extremidades da minha peça, da peça que eu vou medir. E convém que o paquímetro seja fechado suavemente até que o encosto móvel toque a outra superfície. Pelo mesmo motivo, evitar que tenha uma pressão excessiva, evitar que ele esteja desalinhado. Nas medidas externas, a peça a ser medida ela deve ser colocada mais profundamente possível entre os bicos de medição para evitar qualquer desgaste das pontas dos bicos. Então, eu não faço a leitura usando um paquímetro somente com o bico do paquímetro. Está errado. Eu tenho que medir a peça, colocar a peça inteira. E essas 2 faces, que são paralelas, é que faz a medição, para eu conseguir fazer a leitura correta nas escalas, certo? Para maior segurança nas medidas, as superfícies de medições dos bicos e da peça devem estar bem apoiadas, para evitar que ele escorregue, que caia ou que ele se desprenda do paquímetro, fique em falso, e aí eu vou ter um erro na minha medição também. Então, o correto é que as 2 faces estejam em contato com a peça que eu estou medindo. Nas medidas internas, é que eu vou utilizar as orelhas, né? E elas têm que ser colocadas o mais profundamente possível nesse mensurando, onde eu tenho que saber o diâmetro interno, por exemplo, ou um rasgo interno. Então, o paquímetro deve estar sempre paralelo à peça que está sendo medida. Esse é um outro fator também, para garantir a mesma coisa que essas 2 faces, aqui está mostrando a face das orelhas, né? Essas 2 faces que são planas, estejam totalmente em contato com as partes internas do que eu quero medir. Não posso colocar somente a ponta, pelo mesmo motivo, porque ele pode ficar em falso, pode ficar um pouco inclinado e isso vai dar erro na leitura. Também não posso fazer a medição assim, uma parte interna e a parte externa do outro lado do bico, pegando só na metade, porque também pode dar erro. O correto é posicionar com ele todo e ele paralelo à peça ou furo que eu vou medir. Para eu fazer essa medição de profundidade, eu tenho que apoiar o paquímetro corretamente e ele vai ter essa face aqui, ó, do final do paquímetro também ele é retificado, ele garante o paralelismo dele. Então, eu posso encostar uma face que também é trabalhada para ser paralela, para ser reta. Então, eu encosto essa face do paquímetro, essa base dele, numa face do que eu quero medir da altura, para garantir que essa haste vai estar 90 graus com a minha escala. E aí sim eu consigo fazer a leitura correta. Eu aproximo aqui e empurro a parte que é móvel, que vai fazer movimentar essa haste até o fundo do furo que eu quero medir. O correto ele está 90 graus. Quando eu vou medir ressaltos, eu posso colocar parte do paquímetro, que é própria para isso, para poder realizar essa medição. E ela também tem que estar perpendicular à superfície da minha peça. Eu não posso, se for para medir ressalto, eu não vou usar a haste, porque ele vai ficar em falso. O correto é eu medir com a parte reta do bico do paquímetro, ou seja, da cabeça do paquímetro. A leitura feita antes do 0 do nono vai corresponder à leitura em milímetros, ok?
Então, em seguida, você deve cortar os traços do nônio até o ponto em que um deles vai coincidir com o traço da minha escala fixa. Depois, você soma o número que você leu na escala fixa ao número que você leu no nônio. Por exemplo, uma escala em milímetro e o nônio tem 10 divisões. A minha resolução, como a gente tinha visto ali atrás, eu vou pegar a unidade da minha escala fixa, dividir pela minha unidade da escala do nônio. Então, vai ser 1 milímetro da escala fixa dividido pelas 10 divisões do nônio e eu vou encontrar 0,1 milímetros. Essa é a resolução desse meu paquímetro. O traço coincidente é esse. Então, quando eu estiver fazendo a leitura, eu vou procurar qual traço que vai estar coincidindo com a escala do nônio. A escala fixa é a de cima e a do nônio é a de baixo. Venho aqui, esse não está, esse passou um pouco, esse aqui está fixo. Esse é o meu traço coincidente. Então, eu vou ler 1 milímetro na minha escala fixa. Então, a minha leitura, aqui o 0 passou do 1, passou do 0 e passou do 1 da escala fixa. Então, é o 1,3, que é 1, 2, 3 do nônio, ok? Aí eu vou ter a leitura final de 1,3 milímetros nesse paquímetro, com uma resolução de 0,1. E era isso a aula de hoje. Então, até a próxima. Tchau.